Mais uma vez quero agradecer aos irmãos a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa jornada que nós temos estudado aí ao longo dos domingos, a cura pela palavra. Falamos sobre todas as coisas que podem edificar o nosso coração, né? Falamos sobre a diversidade, falamos sobre sofrimento, falamos sobre ansiedade e tantas coisas que fazem parte da nossa caminhada cristã, mas ainda bem que nós temos Jesus que nos ajuda a superar todas essas questões pelo poder da sua palavra. E hoje nós vamos tratar de outro tema que é um tema, para mim, talvez o mais apaixonante da Bíblia, que é perdão, é a redenção do ser humano. Por isso eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do verso 23 e em diante. Aliás, vamos ler do verso 21, porque Deus já falou, eu não tinha conversado com o pastor Otiniel sobre isso, mas ele já iniciou tratando de um diálogo que o Senhor Jesus tem com Pedro. Então, eu só vou repetir para confirmar que é, na verdade, algo sobrenatural, algo do Espírito Santo de Deus, que já usou ele para falar o texto dessa noite, sem mesmo nós termos conversado sobre isso. Amém? Eu vou ler na NVT, tá, irmãos? Que é uma versão que eu acho um pouco mais fácil para entendimento, traz alguns sinônimos, umas coisas mais fáceis, mas são apenas sinônimos, tá? A palavra é a mesma que está aí com você. Bom? Então, Mateus, capítulo 18, verso 21 em diante, que diz o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Verso 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, tá? Na versão aqui, em cerca de 12 milhões de reais mais ou menos, se a gente for pegar o denário e as moedas em si, no valor convertido. Verso 25. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse imediatamente a dívida. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Sentados mesmo, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de ler a Tua Palavra, oportunidade de aprender com ela. Deus, eu acredito que o Senhor já tem operado, Senhor, no coração da Tua igreja. Sei que o Senhor tem falado com todos nós, falou através dos louvores, falou através da palavra lida, falou através das ministrações. Agora eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, leva a nossa mente cativa ao Senhor, para que somente a Tua palavra tenha a nossa atenção. Impeça, Senhor, que todo mal venha tirar, Senhor, a devida atenção que nós devemos dar à Tua palavra. E eu sei que sairemos daqui
transformados e curados. Sei que os irmãos saíram de casa, meu Deus do céu, cada um com a sua ansiedade, com o seu anseio, pedindo uma resposta a Deus. E eu sei que pela tua fidelidade, o Senhor há de nos responder nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, nós vamos falar sobre perdão. E eu quero só destacar uma coisa. Nós vivemos em uma sociedade que é extremamente hedonista. Extremamente hedonista. Tudo é feito pelo prazer. Em uma sociedade que você faz tudo de maneira egoísta e hedonistamente falando, é difícil você pensar no próximo. Quanto mais pensar em perdoar o próximo. Veja bem, todas as vezes que Jesus conta uma parábola, ele faz isso diversas vezes, Jesus tem como objetivo passar uma lição. Jesus sempre pega coisas do dia a dia deles. Então Jesus fala muito sobre plantio, porque era uma sociedade em termos rurais, então eles plantavam para colher. Então Jesus sempre vai trabalhando com metáforas e analogias que fazem parte da vida deles. E quando Jesus sempre se predispõe a trabalhar uma parábola ou fazer uma anedota, é para que as pessoas entendam o significado da importância daquilo que Jesus quer passar. Então agora você imagina Jesus trabalhando uma parábola para falar sobre o perdão. Jesus ele tem o objetivo de inserir no coração dessas pessoas um ensinamento que talvez estivesse perdido. Tanto é, olha que interessante, Pedro no início do verso 21, ele fala, Senhor, ele dá uma de João sem braço. Por quê? Porque a tradição judaica dizia que se era necessário perdoar até 3 vezes. Pedro querendo dar uma de perdoador, de pessoa piedosa, de servo de Deus, ele chuta 7. Quer dizer, ele mais que dobra o número corriqueiro da tradição judaica. Então Pedro, para dar uma de espiritual, fala, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7! Aí Jesus vai e quebra Pedro. Não, 7 não, 70 vezes 7. Porque Jesus já estabelece o tamanho do padrão de amor que ele viria manifestar na cruz, quando ele mesmo se entregaria por nós. Bem, de todas as práticas que Jesus adota, aliás, de tudo aquilo que Jesus faz e quer que nós possamos espelhar, aquela prática que a igreja menos adota é o perdão. Eu posso te garantir, pode sair, pode dar uma voltinha aí, pode ver todos os cultos que você quiser ver, você vai ver que as igrejas vão falar de milagre, de poder, de unção, de prosperidade, de renovação, de restauração, mas poucas temáticas, ou pouca é a temática em cima do perdão. Por que será? Porque a igreja parece não tocar nesse tema, que é um tema tão necessário para nós. Quando nós tocamos o tema do perdão, nós tocamos o tema do perdão de Deus para conosco. Imagina o nosso perdão para com as pessoas. Bem, hoje em dia, nessa sociedade hedonista, não há mais espaço para o perdão para o próximo. Você sabe que tem o meu pastor Odair, ele sempre fala uma coisa que eu acho muito interessante. Eu sempre pego algumas coisas que ele fala e gravo, escrevo. E ele fala o seguinte, ele fala assim, João, todos os louvores, eles representam o estado espiritual da igreja. Quando ele diz, não os louvores que nós tocamos aqui agora, mas os louvores que estão na moda. Então ele costumava falar o seguinte, ele falou, na década de 60 e na década de 70, na época da ditadura militar, todos os louvores eles eram bélicos, então um louvor de vamos guerrear para o Senhor, vamos lutar para o Senhor. Por quê? Porque a sociedade moldava até a mente da igreja, faz parte, isso é normal. Agora se você pega os louvores de agora e dá uma olhadinha para você ver o que o louvor fala sobre perdão. Na verdade são poucos que falam sobre pedir perdão, ser perdoado e perdoar as pessoas. Aliás, tem louvores que vão na contramão disso. Tem louvor que fala assim que eu vou pilhar o meu irmão, vou para cima do meu irmão, a minha vitória, o meu irmão vai ver a vitória. Ele vai ver, ele não quis me ajudar, agora também não perdoa, ele vai ver a minha vitória. Quando eu estiver lá no púlpito louvando, o irmão vai estar lá chorando, falando, por que eu não ajudei ele? É umas coisas meio de vingança, eu não entendo isso. Então, por que nós estamos isso? Porque infelizmente reflete o espírito da igreja no geral. Nós não damos mais atenção para o perdão. É como se perdoar, olha só que interessante que eu vou te falar, é como se perdoar revelasse o caráter fraco que nós temos. Quem disse que perdoar não é uma atitude sublime? Quem disse que perdoar não é uma atitude de força e de coragem? Você pode ver nos filmes, pode pegar Hollywood, o que as pessoas mais trabalham nas temáticas hoje, sabe o que é vingança, não perdão. Então você começa a assistir o filme, qual é a história do filme? O cara está lá,
perde um ente querido, depois ele mata 550 pessoas por causa daquele ente querido que ele perdeu. Os filmes são assim, as pessoas ficam ávidas pela vingança. Elas querem que o protagonista mate todo mundo mesmo. E a violência vai tomando conta. Sabe por quê? Porque é essa cultura, uma cultura que não está acostumada a perdoar. Uma cultura que enxerga, olha o que eu vou te falar, uma cultura que enxerga no perdão sinal de fraqueza. Quem disse? Sendo que Jesus nos ensinou que o perdão traz muitos benefícios. Aliás, o maior benefício do perdão, queridos, eu e vocês estamos aproveitando agora. Porque a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós temos acesso livre ao Pai. Nós tivemos os nossos pecados perdoados. Aliás, se você falar, pastor João, resume a Bíblia em uma palavra, eu diria redenção, que é a remissão dos nossos pecados. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia foca um ato de Deus, a cruz. O perdão. Bom, indo na contramão então de tudo isso que eu falei com vocês, eu quero trabalhar 3 lições sobre o perdão. Aliás, eu quero trabalhar uma coisa que a gente nunca pensa, que são os benefícios do perdão. Talvez você fale, bom, benefício do perdão, de Deus para mim eu entendo. Mas na prática do perdão, quando eu pratico o perdão, pastor João, existe algum benefício? Porque eu vou me sentir aviltado, eu vou me sentir passado para trás. Será que existe benefício em perdoar o próximo, perdoar a igreja, perdoar as pessoas que estão ao meu redor? Bom, eu quero dizer que sim. Existem 3 benefícios. Porque eu quero dizer a você, meu irmão, que perdoar abre as portas do céu para você. Vou repetir isso. Perdoar abre as portas do céu para você. O primeiro benefício do perdão está no verso 27, eu quero ler com vocês. O perdão nos torna parecidos com Cristo. Olha o que diz o verso 27. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Não há conquista maior para o homem do que ser semelhante a Jesus nas suas práticas. Aliás, nós vivemos em uma sociedade que não tem muito isso, né? Nós vivemos em uma sociedade que, qual que é a nossa concepção de sucesso? É a troca do carro, é a promoção do emprego, é a conquista de uma vaga no vestibular, é a formatura, é o diploma na mão. Então nós vivemos em uma sociedade em que essas conquistas materiais, parece que elas ocupam mais o nosso coração do que algumas conquistas espirituais que o próprio Senhor Jesus ensinou pra gente. Nós ficamos felizes quando todas essas coisas acontecem e ficamos orgulhosos de nós mesmos quando temos as nossas conquistas. Mas é interessante, para Jesus, a maior vitória que nós podemos ter, queridos, é nos assemelhar a Ele nas atitudes. E não existe nenhuma outra maneira de espelhar mais o caráter de Jesus em mim e em você do que o perdão. Quando perdoamos, nós reproduzimos o ato de Jesus na cruz, pois Ele veio para que, por meio do sacrifício dEle, nós, eu e você, possamos ter acesso ao Pai e apagar algo no passado que atrapalhou o nosso relacionamento com Deus. Quando nós perdoamos o próximo, queridos, nós estamos reproduzindo aquilo que Jesus fez na cruz. Você quer algo mais lindo e mais maravilhoso do que você ser comparado com Jesus nos seus atos, nas ações? Nós queremos ser comparados a vários personagens. Queremos ser comparados a Elias do poder, quando ele ora e desce aquele fogo do céu que consome o holocausto. Queremos ser comparados a Pedro e a Paulo nos seus atos milagrosos. Queremos ser comparados como os apóstolos passam e a sombra cura. Nós queremos ser comparados a eles. Nós queremos ser comparados a Eliseu. Queremos ser comparados a homens que manifestaram o poder de Deus. Mas de todos os atos que Deus quer que nós espelhemos, Deus quer que a gente reflita a imagem de Jesus. E para refletir a imagem de Jesus é necessário perdoar. É melhor obedecer do que sacrificar. Perdoar é uma ação divina que nos torna participantes da natureza de Deus. Você tem noção disso? Que quando você perdoa, você está manifestando algo da sua nova natureza. Porque, queridos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a natureza divina é acrescentada à nossa. O problema é que o velho homem continua aqui. E aí começa essa briga da carne com o espírito, começa essa luta.
de tentar fazer a vontade de Deus, de negar a sua própria carne, crucificar a sua própria carne. Mas nessa sua luta, nesse seu embate, nada alegra mais o Espírito Santo de Deus quando você perdoa. Vou repetir isso, nada alegra mais o coração do Espírito Santo de Deus do que quando você perdoa. Eu vou repetir, perdoar é uma ação divina. E nós nos tornamos parecidos com o nosso Pai Celestial quando nós reproduzimos aquilo que Ele fez na cruz. Você quer algo mais maravilhoso para o Pai? Quando o Pai nós estamos aqui e você vê o filho repetir a sua atitude, o filho fazer aquilo que você faz, que você, oh, que legal, ele está me imitando. Esses dias a Mari conversou comigo, eu estava conversando alguma coisinha sobre ela. A Mari não está mais numa escola particular e quer voltar para a escola particular. Eu falei, pai, filha, o pai está tentando, né? Está trabalhando, se esforçando para levar você de volta para a escola particular. Ela começou a chorar. Eu falei, pai, mas estou orando. Eu contei uma historinha para ela sobre como Deus redime, sobre como Deus abençoa. E eu falei para ela, ó, eu me apeguei ao Salmo 126. Ela, pai? É. Ela saiu correndo. Eu falei, ixi, Mari, onde ela foi? Ela volta com a Bíblia na mão. E quando ela volta, ela fala, pai, Salmo 126 qual é? Aí eu abri o Salmo 126, porque eu havia falado algo das lágrimas da Mari. Eu falei, você está chorando? Mas eu quero que você saiba, filha, que Deus entende o seu choro, que Deus entende a sua dor, que Deus vai nos abençoar. E aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Foi quando ela perguntou sobre o Salmo. Aí ela trouxe a Bíblia, conversei com ela, e ela correu, pegou o marca-texto e veio e falou assim, agora eu vou fazer igual o papai faz. E foi e grifou a Bíblia. Você não sabe a alegria que encheu meu coração amado naquela noite. Eu fingi que não estava chorando para ela não perguntar, mas estava correndo umas lágrimas, acho que foi a primeira vez que ela viu eu ler a Bíblia de lado, assim. Estava lendo a Bíblia. Porque eu estava chorando emocionado pelo fato dela ter me imitado. Tanto que o presente que ela me deu de Dia dos Pais foi o marca-texto. Que ela falou assim, o papai vive marcando Bíblia, vive riscando a Bíblia, vive riscando a Bíblia. Então, aí me deu um presente, marca-texto. Para você ver como ela está assimilando as minhas atitudes. E para mim não existiu nada que agradou mais o meu coração quando eu vi ela pegar o Salmo 126, perguntar sobre o Salmo e marcar. Ela reproduziu algo que eu faço. Isso, sabe, encheu meu coração de orgulho, de ternura, de amor. E eu fico pensando, quando nós reproduzimos aquilo que o nosso Pai Celestial, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele nos ensinou através da palavra, enviando Jesus para morrer na cruz, quando Ele vê a gente perdoar, eu fico imaginando a alegria, eu fico imaginando o sentimento no coração de Deus, quando nós perdoamos. Mateus 5, 46 ao 48 diz o seguinte, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, queridos, se aí fora as pessoas têm o hábito de perdoar e nós não perdoamos, nós nos igualamos a eles. Porque o publicano, o gentio, as pessoas do mundo não perdoam mesmo. Elas não têm um parâmetro para seguir. Mas de acordo com Mateus 5, que eu acabei de ler agora, nós temos um parâmetro que é a perfeição, que é o nosso Pai Celestial que está no céu. Então nós devemos reproduzir tudo aquilo que Ele reproduziu nas nossas vidas através do perdão. Se Ele nos ofertou o perdão, então eu não posso reter isso. Eu preciso perdoar os meus irmãos. Preciso perdoar as pessoas que estão ao meu lado. Preciso perdoar as pessoas que eu acho, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas não é. Mas eu preciso perdoar os irmãos que eu acho que me ofenderam. Sabe uma coisa que é interessante, queridos? Falta poder às vezes nas nossas vidas, sabe por quê? Porque falta perdão. Falta poder nas nossas vidas porque falta a presença do Espírito Santo de Deus. E falta a presença do Espírito Santo de Deus porque nós nos recusamos a fazer aquilo que Ele fala no nosso coração, que é perdoar o próximo. Então, queridos, o primeiro benefício do perdão é que quando você perdoa, você se torna parecido com Deus. Você manifesta a natureza divina que está em você através do Espírito Santo de Deus. Então pensa muito bem, porque eu sei que esse é um tema difícil para a gente. É um tema muito difícil, porque a gente fica com muita coisa entalada na garganta na caminhada da vida. E é sobre isso que eu vou falar agora no segundo tópico.
que está no verso 28 ao 23, que é a segunda lição. Se na primeira, quando nós perdoamos, nós ficamos parecidos com Deus, na segunda a coisa fica um pouco mais estreita, porque quando nós perdoamos, sabe o que nós fazemos? O perdão nos liberta de um passado opressor. Vou repetir isso, o perdão nos liberta de um passado opressor. Onde está isso, pastor João? Leia comigo, por favor, do verso 28 em diante. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dúvida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? Muitas pessoas acham que reter o perdão é cobrar uma dívida do passado e a solução para os problemas do presente. Mas na verdade é o caminho mais rápido para a própria condenação. Vocês entendem o contexto da parábola que o Senhor Jesus conta? Aquele homem, queridos, olha o que eu vou falar para você. Ele não foi preso. Quando a gente lê os versículos finais, a gente fica sabendo que ele é preso, né? E vai ser açoitado pela falta de perdão. Mas é interessante, ele não é preso pelo que ele devia, porque o rei já tinha perdoado. Ele é preso por não liberar perdão para o outro. Ele é preso por não reproduzir o gesto do rei na vida do outro servo. Por isso que ele fala servo mau. Se eu perdoei você, por que você não reproduziu a mesma ação na vida da outra pessoa? Então ele não foi preso pelo seu pecado, pela sua falta, pela sua tirania, pela sua rebeldia. Ele foi preso simplesmente por não ter reproduzido aquilo que lhe foi benefício no passado. Ele foi perdoado, mas não quis perdoar. Você sabe que é uma coisa interessante, Satanás prende o crente justamente pela falta de perdão. A matéria-prima do trabalho do diabo, se existe algo que ele gosta de trabalhar, a matéria-prima, a ferramenta dele, é justamente a falta de perdão. O diabo trabalha, sabe com o quê? Com culpa, ódio, indiferença, rancor e ressentimento. O inimigo fica falando no nosso ouvido: por que você vai perdoar? Olha o que fez com você, olha o que essa irmã falou de você, olha o que esse irmão falou de você, olha o que a sua família fez com você, olha o que seu pai fez com você, olha o que a sua mãe fez com você, olha o que seu namorado fez com você, olha como o seu marido te trata, você vai perdoar? E a gente vai vivendo, a gente vai remoendo, a gente vai trabalhando um sentimento. Aliás, nós vamos fazendo, sabe o que? Nós vamos alimentando algo chamado ressentimento. Você sabe o que é o ressentimento? Ressentimento é o ato de sentir novamente uma dor que se passou. Esse prefixo re, ele significa a reprodução ou a repetição de um ato. Fazer, refazer, quer dizer, você faz de novo. Escrever, reescrever, quer dizer, você escreve de novo. Sentir é algo que dói no seu coração, algo que passa pela sua alma, pelo seu espírito. Ressentir é sentir tudo de novo. Ou seja, quando nós não perdoamos, nós ficamos ressentindo a dor, a mágoa e reproduzindo isso nos nossos corações. Olha o que William Shakespeare diz. Ele diz o seguinte: guardar ressentimento é tomar veneno e esperar que o outro morra. Então você não perdoa, eu não vou perdoar, eu não esqueço, eu vou me vingar. Mas você está tomando veneno. E outra coisa, se a pessoa lá já pediu perdão a Deus, ela já está perdoada. E você está ressentindo, está revivendo, está trazendo. Fica aquele, vale a pena ver de novo, é a sessão do seu coração. Vê a pessoa e passa tudo aquilo pelo seu coração novamente. O pastor Anderson, da minha igreja,
ele teve uma experiência incrível, que ele foi chamado, Deus tinha falado para ele que ele não ia para a igreja naquele dia, né? A minha igreja, os pastores são integrais, né? Mas Deus falou, você não vai para a igreja hoje, tem uma missão para você. Ele acordou, meio sem saber o que fazer, tomou seu café, e Deus já tinha falado outras coisas no coração dele, mas ele foi para a igreja. Chegando na igreja, ele recebeu um telefonema, e falaram assim, ó, tem uma irmã que está no hospital, que está com um tumor, está com um problema assim, assim, assado, você vai precisar passar o dia com ela lá, porque ela precisa da sua companhia. E ele falou, nossa, Deus falou que eu não ia vir para ficar na igreja hoje, não vou ficar mesmo. E foi para o hospital. Bem, ele foi, ficou sentadinho na sala de espera, esperando dar o horáriozinho da tarde para visitá-la, e Deus falou, ó, você vai falar para liberar perdão para o pai e para a mãe, porque ela se sente ofendida por eles. Sabe aqueles negócios que você fica meio desligado, fala, será que é de Deus? Será? E ele entrou e ela estava com tumor mesmo, estava tumor no intestino, né? Estava até grande a barriga dela. E ele foi, conversou e bateu papo, mas chorou, aquela coisa toda, mas não falou. Voltou para casa, deitou a cabeça, dormiu, do sonho, Deus falou, eu não falei que você tinha que falar com ela? Eu não falei que era para ela liberar perdão para o pai e para a mãe? Falou, tá, agora você vai levantar lá e vai para lá, vai falar com ela. Acorda no outro dia de manhã, liga para a igreja, não vou para a igreja porque eu tenho que visitar a irmã. Aí a secretária falou, mas você não foi ontem? Não, eu não falei uma coisa. E chegou lá, pediu licença para ela, falou assim, eu sei que eu não viria te visitar hoje, não está marcado para eu vir aqui hoje, mas eu vim falar algo que eu não falei com você. Deus está pedindo para você liberar perdão para o seu pai, liberar perdão para sua mãe, liberar perdão por descaso deles com relação à sua vida, ao seu sentimento. Queridos, quando ele começou a falar, essa mulher começou a chorar, chorou tanto que estourou o tumor. E ela foi curada. Mas você sabe o que era? Era ressentimento. É uma doença psicossomática, ela estava guardando tanta mágoa, ela estava guardando tanto rancor, ela estava tão amargurada que isso estava afetando a parte física dela, queridos. Você entende agora? Eu acho que a frase de William Shakespeare é maravilhosa, eu vou ler de novo. Guardar ressentimento é tomar veneno e esperar que o outro morra. Ela estava assim, estava guardando, estava remoendo tudo aquilo no coração dela. Ela estava carregando um peso que ela não foi criada para carregar. Olha o que Filipenses 3, do 18 ao 14, do 3 ao 14 diz. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você não precisa ficar revivendo o passado, você não precisa ficar remoendo aquilo que não te fizeram, aquilo que não te abençoaram, porque te abandonaram. Sabe por quê? Porque as pessoas fazem isso, elas abandonam, elas te deixam de lado, porque elas são falhas, são pecadoras, mas o nosso Pai Celestial, Ele é o teu Pai que não vai te abandonar e tem algo melhor para você no futuro. Perdoa, deixa essa âncora espiritual de lado e segue a tua vida. Reconstrói com Ele, é isso que Deus pede. Queridos, Deus não está pedindo para você ter amnésia não, porque a gente não esquece, nós somos seres humanos. A única coisa que Ele está pedindo é continue a caminhada da sua vida. Perdoar não é ter amnésia, é lembrar sem ter ressentimento. De novo, perdoar não é ter amnésia. Deus não está pedindo, esquece. Vou botar você, aí você vai ver, encontrar a pessoa que te ofendeu, te machucou, você vai olhar para ela, eu não lembro teu nome. Quem é você? Deus não está falando isso. Você vai olhar, vai lembrar o que ela fez. Mas se você permitir, você não vai sentir dor. Você não vai ficar ressentindo. Prossegue para o alvo. Sabe qual é o problema do pecado? Do pecado, da falta de perdão? É que nós achamos que aquilo que a pessoa gerou em nós não pode ser recuperado. Por isso que a falta de perdão é um pecado. Porque ela afronta aquilo que o nosso Pai Celestial pode nos dar além disso.
É como se aquilo que nós perdemos com a pessoa fosse insubstituível. E a questão não é essa, a questão é, fui machucado, fui ferido, mas Deus pode melhorar e me dar infinitamente mais. Faltou o sentido de paternidade, Ele é meu pai, Ele pode me suprir. Faltou o relacionamento na igreja, a amizade, Ele pode suprir. É por isso que Ele fala, perdoa, segue adiante, se liberta desse passado opressor. Tem pessoas que acordam com a mágoa, tomam café com a mágoa, vão trabalhar com a mágoa. Eu conheço uma pessoa, é uma vizinha minha, não vou citar nomes, que provavelmente a minha família assiste os vídeos, né? Mas ela teve um filho, com 3 ou 4 anos, o marido abandonou. É uma mulher muito bonita, que poderia ter reconstruído a vida dela assim. O marido abandonou ela, acho que foi 90, olha só, hein? O marido acho que abandonou ela, acho que em 98, para ser mais exato. Se você conversar com ela em 2020, te dou 10 minutos, de lambuja, hein? Dou 10 minutos para conversar com você. E em 5 minutos ela citar. Porque quando ele me largou, 2020, hein? 98, 2020, faz as contas. E ela continua falando. Não viveu a vida, mora hoje com os pais. O filho já tem 20 e tantos anos, já está também vivendo a vida dele, já está estudando, o menino é uma bênção. Mas conversa com ela 10 minutos. Ela ainda volta no passado opressor dela. Ela ainda cita o pai, as coisas que foram ditas, aquilo que ele fez, que ele deixou de fazer, o que ela deixou de viver. Era só ter perdoado. O perdão, queridos, sabe o que ele é? Ele é como a quebra da âncora que te segura no ancorador. Quando você perdoa e sai a âncora, você pode navegar pelo mar do perdão. Pode ir embora, pode seguir sua vida. Então, o primeiro benefício é que quando a gente perdoa, nós reproduzimos, nós somos parecidos com Deus. O segundo benefício é que quando nós perdoamos, nós nos livramos de um passado opressor. Deixa ele para lá. E o terceiro benefício é que o perdão nos concede o favor de Deus. Oh, meu Deus, essa é a melhor parte. Olha só o que diz o verso 34 ao 35. Leiam comigo, por favor. Eu vou continuar aqui na leitura da NVT. Então ele acabou de dar bronca, né? Ele fala o seguinte, ó. Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí o verso 35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. O rei não se compadeceu daquele homem, porque ele não reproduziu na vida do outro a prática do perdão. Aquele homem, queridos, ele poderia ter, você entende, eu vou voltar agora nos dados, tá? Aquelas moedas que foram ditas, não sei se no de vocês está denário, mas o valor é de 12 milhões de reais se nós fôssemos converter para a moeda de hoje. Já a outra pessoa, a pessoa que devia para ele, sabe qual seria o valor? Cerca de 15 reais. Agora falando assim, a gente entende a loucura desse homem, né? Cerca de 15 reais. Bem, se esse homem tivesse seguido, passado adiante o perdão que ele recebeu, ele teria, queridos, desfrutado da bênção e do perdão do rei. Mateus 6,14 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quero dizer para você que tudo que nos coloca em contato com Deus gera paz, gozo, alegria, alívio, perdão e melhora o nosso relacionamento. Você imagina você ter uma dívida de 12 milhões perdoado? Não, olha, eu não consigo pensar nisso. Estou devendo minha casa, que não custa nem um terço disso. Estou pagando as parcelas para a Caixa ainda. Fico pensando, meu Deus do céu, se eu tivesse a dívida perdoada, Jesus, mas estou trabalhando para pagar, né? Tem que pagar, está lá.
Quem mandou sentar lá, financiar o apartamento e o cara falar, você quer fazer quantas vezes? Eu falo assim, perder de vista. Mas estou trabalhando, estou pagando, está em dia, graças a Deus. Mas você imagina 12 milhões. Imagina você ter o benefício do rei. Você imagina você poder olhar, Deus olhar para você e falar, você está perdoado. Você imagina Deus olhar para você agora e falar, entre nós não existe mais nada que atrapalhe o relacionamento, porque a falta de perdão atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Você imagina o soberano olhar nos seus olhos e falar, conversa comigo agora, pede o que você quiser, você vai ter o meu favor porque você aprendeu a perdoar. Não existe nada mais benéfico para o ser humano do que entender que quando nós perdoamos, queridos, nós rasgamos o véu novamente. Nós recebemos uma dádiva que é maravilhosa demais para se passar desapercebido. A palavra diz que a única coisa que faz frente ao nosso relacionamento com Deus é o pecado. Isaías fala, minhas mãos não estão encolhidas e meu ouvido não está tapado, mas o vosso pecado faz separação entre mim e vocês. Quando nós não perdoamos, nós construímos com a nossa própria pá um muro que tapa o nosso relacionamento com Deus, mas como nós perdoamos, nós derrubamos com as nossas próprias mãos esse muro e podemos então ter um relacionamento pacífico com o Pai. Eu quero dizer para você agora a definição de perdão. Perdão é a ação humana de se livrar de uma ofensa, dívida ou culpa. Existem dois tipos de perdão, queridos. Existe o perdão externo e o perdão interno. Perdão externo é quando as pessoas te ofenderam. Esse a gente pensa, esse a gente põe na balança. Mas existe também o perdão interno, que é quando você não se perdoa por algo do passado. Esse é pior, porque esse caminha com você. Você fala, eu não me perdoo por ter falado daquela maneira com meu filho. Não me perdoo por não ter intervido na vida da minha filha. Não me perdoo porque ofendi meu pai, porque ofendi a minha mãe. Não me perdoo porque saí do trabalho sem orar e agora estou desempregado. Não me perdoo porque ofendi. Eu não sei qual perdão você precisa hoje. Eu não sei com qual perdão você precisa aprender a lidar. Se existe algo no seu coração que está pesando, se existe algo que está impedindo você de liberar perdão, que é difícil, eu sei que é. Nós temos um bom tempo ainda. E propositalmente eu gostaria de terminar um pouquinho mais cedo, porque eu gostaria de orar com a igreja, porque eu sei que não é fácil. Vamos ficar de pé, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Warren W. Wisby, um batista estudioso da palavra de Deus, ele diz o seguinte. Ele fala assim, na caminhada humana, algumas ações dignificam o homem. Quando nós damos esmola, quando nós ajudamos pedintes, quando nós aquecemos uma pessoa que está passando frio, quando nós levamos comida. Mas nenhuma ação humana dignifica mais o homem diante de Deus do que quando ele reproduz aquilo que Deus nos ensinou através da cruz, que é o perdão. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas vão te chamar de fraco porque você perdoou. Nós vivemos em uma sociedade que vai te chamar de bobo porque você perdoou. Nós vivemos em uma sociedade que vai, você é um fracassado, você é um tolo porque você perdoou. Mas eu tenho certeza que as pessoas podem te acusar, até pessoas que estão do seu lado, próximas a você, falam, não acredito que você perdoou essa pessoa. Mas eu quero que você saiba que é nesse momento em que você vai mais alegrar o Espírito Santo na sua caminhada cristã. Pode ter certeza
de todas as ações. É que nós, irmãos, eu vou ser sincero, eu gosto de algumas coisas mesmo. A gente gosta de ver poder de Deus, a gente gosta de ver milagre. São coisas do ser humano, fazem parte. Só que a gente se esquece que o sobrenatural para Deus é normal, é natural. Então, se existe algo que é constante na presença de Deus, é milagre. Milagre para Deus é normal. Para nós é sobrenatural, mas para nós, isso mesmo. Para nós é sobrenatural, para ele é normal, porque Deus é um milagre, é um ser soberano, poderoso. Você quer uma coisa maravilhosa? Criar algo do nada. Para Deus isso é normal. Abrir o mar, pastor, para Deus isso é normal. Fazer um morto ressuscitar depois de vários dias, para Deus isso é normal. Não existe nada para ele, porque faz parte daquilo que ele é. Agora, algo que chama a atenção de Deus lá do céu, sabe o que é? Chamar o irmão e falar: irmão, me perdoa. Ou do contrário, chamar o irmão e falar: irmão, eu libero perdão para você. Eu acredito que é nesse momento. Essa é a minha visão, tá? Tudo que eu falei agora é bíblico. Tudo que eu falei até agora é pautado em estudo. Mas o que eu vou falar agora acho que é da minha visão, tá? Se for heresia, vocês me perdoam. Mas eu acho que o único momento em que Deus dá uma erguidinha do trono e olha para baixo, com amor, com interesse, é quando nós reproduzimos aquilo que o Filho dele fez na cruz. Morreu para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Eu vou fazer uma pergunta que agora precisa ter coragem. Você está disposto a alegrar o coração de Deus? Não é fácil. Não é fácil. Precisamos dele, precisamos da ação do Espírito Santo. Para orar para uma pessoa que nos ofendeu e falar: meu irmão, eu te perdoo. É difícil você, talvez não seja o caso, mas é difícil você ver uma pessoa que abusou de você na infância e você falar: te perdoo. É difícil você pensar naquele patrão que mandou você embora sem você merecer, você falar: te perdoo. É difícil você olhar para aquilo que fizeram no seu passado, você falar: eu perdoo essas pessoas. O bullying que eu sofri, a ofensa que eu sofri. É difícil até que na igreja, entre nós, nas nossas desavenças, nas coisas que acontecem entre nós aqui, a gente virar para o irmão e perdoar. Mas eu gostaria que você tentasse experimentar esses benefícios. Eu vou dizer para você agora, em nome de Jesus, eu digo para você: uma porta divina se abre na sua vida se você abrir. Se você ousar perdoar. Se eu, não pensa que eu sou perfeito não, tenho dificuldade também em perdoar, mas eu sei pela palavra de Deus que se eu ousar perdoar, Ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar com a presença dEle. Ele vai arrancar as trevas do meu coração, as cicatrizes, as mágoas. O perdão é o bálsamo do Espírito Santo para nós. Aleluia. Então eu sei que é difícil. É difícil. É como uma cirurgia, queridos. É difícil demais. Mas eu sei que Deus tem propósito aqui. Deus tem propósito no perdão. E nós eu vou orar primeiro para Deus preparar o seu coração. Nós temos um louvor, pastor? Temos um louvor? Então, eu vou orar agora para Deus preparar o seu coração. Eu vou ficar quieto e vou deixar o Espírito Santo falar o seu coração. E depois do louvor, nós oramos. Aí sim, para liberar o perdão. Pode ser? Então porque eu sei que é difícil. Então essa primeira oração agora é para preparar o seu coração. É para preparar o meu coração para o perdão. E depois do louvor, aí assim a gente ora para liberar o perdão. Amém? Então vamos orar agora. Deus, de todas as palavras trabalhadas até agora nos domingos, o sofrimento, a adversidade, a ansiedade, o perdão é aquela, Senhor, que mais traz confronto ao nosso coração. Deus, nós somos assim, somos seres humanos, somos vaidosos. Nós não queremos liberar perdão porque pensamos: essa pessoa não merece o meu perdão.
Essas pessoas não merecem. Meu pai não merece meu perdão. Minha mãe não merece meu perdão. Meu filho não merece meu perdão. Meu patrão não merece meu perdão. Aquele abusador não merece meu perdão. Aqueles caluniadores não merecem meu perdão. Recomanasto. Mas quem disse recolhemanastura e coabalá? Quem disse trecoiexetrecolabalá? Que é para você avaliar se merece ou não recomanastura. Eu estou pedindo para você perdoar. Arranca esse tumor no teu coração. Deus, prepara o nosso coração nessa noite, Deus. É o passo mais difícil até agora, Senhor. É difícil, Deus. É difícil abrir mão, Deus. Mas Deus misericordioso, em nome de Jesus. Santo Espírito, fala aos corações, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter o louvor e você vai sentir o Espírito Santo falando com você. Em nome de Jesus. Misericórdia de nós, Senhor. Forte tu és, eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor.